Olá, tudo bem? Professora Valquíria. Vamos trabalhar algumas questões a respeito do patrimônio líquido e dentro dele sobre a DMPL, que são as demonstrações da mutação do patrimônio líquido. No nosso primeiro exemplo, nosso primeiro exercício, o que nós temos? O seguinte, nós temos uma questão aqui do exame de suficiência de 2016/2, que diz o seguinte: uma sociedade empresária apresentava em 31/2/2014 os seguintes saldos nas contas do patrimônio líquido. Então, nós tínhamos capital subscrito de R$ 400.000, capital integralizar 250 mil, reservas para contingências de 40 mil e reserva legal de 100 mil, isso em 31/12/2014. Em 2015, ocorreram os seguintes eventos que afetaram os saldos das contas do patrimônio. Quais foram esses eventos? Olha, houve uma integralização de capital em dinheiro de 200 mil. O que isso significa? Olha, se eu estou integralizando um capital de 200 mil, mas em 2014 eu tenho um capital subscrito, que é aquele capital que está descrito de fato lá no estatuto da empresa, e ela registra esse valor dentro do PL como capital subscrito, mas ele ainda não foi integralizado. Então, a contrapartida é a conta capital a integralizar. Ou seja, ela subscreveu, ela disse que o capital social dela seria de 400 mil, mas ela ainda não integralizou 250 mil. O que isso significa? Que ela integralizou que o capital realizado dela é justamente essa diferença, ou seja, 150 mil é o capital realizado dessa empresa. Se agora ela está integralizando mais 200 mil, o capital realizado não vai ser mais só 150, vai ser 350 mil. Só que, se ela tinha integralizado 250 mil e está integralizando 200, vai ficar ainda um capital a integralizar de 50 mil. Outro ponto que nós temos que observar aqui também é que ela teve um lucro no período. Um lucro de quanto? Um lucro de 100 mil. Além disso, nas empresas SAs, o lucro ele tem que ser totalmente distribuído. A conta lucros acumulados não pode ficar com saldo positivo no final do exercício, de acordo com a Lei 6.404. Então, todo esse lucro de 100 mil tem que ser destinado ou para aumentar o capital social, ou para constituição de reserva, ou para pagar dividendos. Então, o que a empresa fez com o lucro dela? Olha, desses 100 mil, 5 mil ela destinou para a reserva legal, que é a reserva obrigatória, corresponde a 5% do lucro antes de qualquer destinação. 57% ela destinou para a reserva estatutária, que é aquela que está descrita no estatuto, e ainda ela vai pagar um dividendo obrigatório de 38 mil. Se a gente somar esses valores, vai dar justamente os 100 mil de lucro que ela apurou. Então, considerando esses dados, vamos ver de fato quais foram as mutações que ocorreram nesse patrimônio líquido em 31/2/2015. Vamos lá. Olha, se a gente for olhar a contabilização, a princípio, para a gente compreender um pouco melhor, o que acontece? A empresa tinha um histórico, que eram os saldos que ficaram nas contas em 2014. Então, a DMPL, ela tem o quê? O histórico, que é tudo o que ocorre, e tem as contas. Nesse caso, nós temos o capital social, a reserva de lucro, lucro acumulado e o total. Então, em 31/2/2014, o que ela tinha? Aqui, na hora de realizar, na hora de fazer a DMPL, eu não posso colocar aquele capital subscrito de 400. Por quê? Porque é um capital subscrito de 400 menos o capital a integralizar de 250. Então, 400 menos 250, o capital realizado, que é os 150 mil, que é o que eu coloco aqui. Além disso, ela tinha um saldo na conta reserva de lucro de 50 mil. 150 mais 50. Então, se você olhasse o total do PL da empresa em 31/2/2014, você iria verificar que o total do PL correspondia
a 200 mil. Quais os lançamentos que a empresa tem que fazer? Com os eventos que ocorreram. Olha, está dizendo lá que ela integralizou 200 mil. Se ela integralizou, o que eu vou fazer? Se o capital social integralizar uma conta devedora que diminui o meu PL, eu vou creditar essa conta. E como foi em dinheiro, esse dinheiro vai entrar no caixa, débito caixa. Mas eu também tive o lucro. Do lucro eu vou fazer as destinações. Lucro acumulado é uma conta credora. Então, a primeira coisa que ocorre é o seguinte, olha, eu apurei um resultado do exercício, ou seja, um lucro de 100 mil. Eu tenho que transferir esse valor para a conta lucros acumulados. Então, se eu apurei um crédito, um lucro na área, eu vou debitar a área em 100 mil para creditar lucros acumulados no PL em 100 mil. Desses 100 mil, que destinações eu fiz? Olha, lucros a credor. Se eu vou destinar esse valor, eu tenho que debitar dessa conta. Então, vou debitar 5 mil para creditar a reserva legal, vou debitar a conta lucros em 57 mil para creditar a reserva estatutária e vou debitar lucros acumulados em 38 mil para acreditar o dividendos. E observe o seguinte, a conta dividendos a pagar, ela é uma obrigação lá do passivo, ela não é uma conta do patrimônio líquido, ok? Então, como ficaria a nossa DMPL? Olha, a empresa tem o saldo em 31 de 14, lembra do histórico, das contas e o total. Então, o saldo permanece o mesmo, olha, ela tinha 150 mil de capital social, ainda tinha conta reserva de lucros, um total de 200. Quais são os eventos? Essas mutações que ocorreram no PL, que são aqueles eventos informados, que você vai demonstrar aqui na DMPL. Então, o que ela fez? Ela integralizou o capital em dinheiro. Se ela integralizou o capital social, o que eu estou fazendo? Eu credito a conta capital, eu vou aumentar o meu capital social, por quê? Porque eu creditei a conta capital a integralizar. Com isso, eu fiquei com capital a integralizar de 50 mil. Capital realizado, o capital integralizado de 50 mil. Lembra, o capital subscrito 400. Tinha o capital integralizar de 250. Se eu integralizei agora 200, meu capital integralizar ficou 50. Então, 400 mil menos 350, que é o já realizado, fica então o capital integralizar de 50. Ou da mesma forma, tem um capital subscrito de 400 menos o capital integralizar de 50, eu tenho o capital realizado de 350, que é o total do meu capital social agora. E qual é a contrapartida? Lembra que a contabilização, a contrapartida foi caixa. Caixa não faz parte do PL, é uma conta do ativo circulante. Então, por isso aqui, eu não tenho uma contrapartida da integralização do capital em dinheiro dentro do PL, porque a contrapartida é uma conta do ativo circulante, ok? Além disso, ela apurou um lucro no período de 100 mil. Então, lá na coluna de lucros acumulados, eu vou registrar um lucro de 100 mil. Então, aqui eu puxo o saldo, né? Esse lucro de 100 mil não pode ter saldo, essa conta lucros acumulados não pode ter saldo ao final do período. O que a empresa fez? Fez as suas destinações. Desses 100 mil, ela tirou os 5 mil, por isso eu coloco negativo, ou seja, debitou lucros acumulados e creditou a conta reserva legal. Aqui, a reserva de lucro fica pela conta sintética. As analíticas vêm aqui no histórico. Então, todas as contas que são de reserva de lucro ficam dentro da conta mãe reserva de lucro. Então, 5 mil saiu da conta de lucros acumulados e aumentou a reserva de lucro por meio da reserva legal. Ela também destinou 57 mil para a reserva estatutária. A reserva estatutária também é uma das reservas de lucro. Então, ela tinha 50 mil de reserva de lucro. Destinou mais 5 mil de reserva legal. Destinou mais 57 de reserva estatutária. O total da conta reserva de lucros é 112 mil. Só que, além disso, ela resolveu pagar dividendos obrigatórios, ou seja, distribuir de 38 mil. Então, dos 100 mil,
38 mil vai ser para pagar dividendos. Então, eu diminuo desse lucros acumulados. E o que vocês percebem? Também não há uma contrapartida aqui. Por quê? A contrapartida da distribuição para dividendos, ou seja, eu vou debitar lucros acumulados, a contrapartida é um crédito no passivo circulante, porque eu gero uma obrigação. Então, por isso aqui eu não tenho uma contrapartida dentro do PL. Então, no final, qual é o saldo da conta lucros acumulados? Zero, porque ela não pode ter saldo. Então, a empresa iniciou com um PL de 200 mil e finalizou com um PL de 462 mil, ok? O exemplo que nós temos é o seguinte, olha, a Sociedade Empresária Vikings apresentava em 31 de 2 de 2017 um seguinte saldo nas contas do PL. Então, ela tinha um capital subscrito de 500 mil, um capital integralizado de 100. Lembrando, se eu tenho um capital subscrito, que é aquele que de fato está no estatuto, a empresa vai registrar esse o capital que ela quer ter. Só que ela faz o registro, não significa que ela integralizou no ato. Nesse caso, ela não integralizou, ou seja, dos 500 mil que ela diz que vai ter de capital social na empresa, 100 mil ainda falta integralizar. O que ela vai fazer então? Ela pode integralizar posteriormente, que seja em dinheiro ou que seja em bens. Então, a diferença aqui do capital subscrito para o capital integralizar é o capital realizado, ou seja, ela já realizou, ela já integralizou 400 mil. Então, falta ainda integralizar um capital de 100 mil reais. Além disso, ela tem reserva de contingência, 70 mil, reserva legal, 15 mil. Então, esses são os saldos das contas em 2017. E o que aconteceu em 2018? Em 2018 aconteceram alguns eventos que também afetaram o patrimônio da empresa. Ela integralizou, então, 100 mil que faltava, ou seja, ela tinha um capital a integralizar de 100. Se ela integralizou agora o 100, o meu capital realizado agora vai ser 500. Por quê? O meu capital a integralizar vai ser zero. Então, o capital subscrito menos o capital a integralizar, que é zero, o meu capital realizado, de fato, é 500 mil. Não é isso? Meu capital realizado vai ser 500 mil. Ótimo. E aí, o que aconteceu então? Além dela integralizar o capital em dinheiro, ela apurou um lucro no período de 180 mil. Esse lucro ele tem que ser todo destinado, não pode ter saldo ao final do exercício nessa conta. O que ela fez então? Desses 180, ela destinou 37 mil para compor a conta reserva legal, 72 mil para compor reserva estatutária e ainda ela resolveu destinar 71 mil para pagar os dividendos obrigatórios. Então, essas foram as mutações que ocorreram em 2018. O que a gente tem então? Então, eu coloquei aqui embaixo a contabilização, né? Você tem então, na Constituição, você debita capital social a integralizar em 500 mil e a contrapartida do capital social de 500, que é a mesma coisa de capital subscrito. Por ser uma SA, a gente chama de capital subscrito, mas é a mesma coisa que capital social. Então, inicialmente, esse é o reconhecimento que você deve fazer. Credito capital subscrito, capital social de 500 e debito capital social a integralizar. Quando a empresa faz a integralização, eu vou dando baixa nesse capital social a integralizar. Nesse caso aqui, só faltava 100 mil. Então, o que a empresa vai fazer agora? Ela vai creditar o capital social a integralizar em 100 mil e vai debitar o caixa em 100 mil. Ou seja, o capital a integralizar vai ser zero. Então, o capital social, que é 500 mil, menos o capital a integralizar de zero, o meu capital integralizado, o meu capital realizado é os próprios 500 mil reais. Ok? E a nossa DNPL, como é que vai ficar? Olha, eu tenho um saldo, né? Olha, lembrem que aqui eu não posso colocar os 500 mil porque eu tenho que colocar o capital integralizado de fato.
Então, 500 menos 100 é um capital social integralizado de 400. Ela tinha reservas 70 mais 15, 85. O total do capital do patrimônio líquido em 31 de 2 de 2017 era de 485 mil. Quais foram, então, os eventos? Olha, ela integralizou capital em dinheiro. Se ela integralizou, eu contabilizo aqui, registro na TMPL. Ela aumentou o capital social em 100 mil, porque ela integralizou o dinheiro. Então, se ela tinha um capital de 400 integralizado, integralizou mais 400, agora o capital social dela integralizado ou realizado é os 500 mil. Mas ela também apurou um lucro no período de 180 mil. Sempre puxando os saldos, tá, gente? De 80 mil, 180 mil. Esses 180 mil ela tem que fazer destinação, que seja para aumentar capital, pagar dividendos ou constituir reservas. O que ela fez então? Desses 180, ela tirou, por isso é negativo, 37 mil e constituiu reserva legal de 37 mil. Então, debita lucros acumulados, credita reserva de lucro. Ela também destinou 72, ou seja, ela debitou lucros acumulados em 72 mil para, de fato, creditar reserva estatutária em 72 mil, que é uma das reservas de lucro. E ainda pagou dividendos de 71 mil. Lembrando que a contrapartida dos dividendos, ou seja, eu debito lucros acumulados, mas eu credito dividendos a pagar, que é uma conta do passivo circulante. Por isso que não tem uma contrapartida aqui dentro da DMPL. Então, todos os 180 mil eu destinei. No final, o lucro ficou zero. A minha conta reserva de lucro, no total, no final, apresentou um saldo de 194 mil. Então, a empresa começou o PL com saldo inicial de 485 mil e, ao final, ela tinha um PL de 694 mil reais. Esse exercício ele é muito bacana, porque mostra justamente que você tem que observar o seguinte, olha, contador 2019. A empresa aqui, nesse exemplo, ela te apresenta o saldo inicial e o saldo final. E o que ela quer? Ela quer que você encontre o lucro líquido, ela não te deu o lucro líquido. Então, ela já te deu o saldo inicial e o saldo final, ela vai te dar quais os eventos que ocorreram, mas o que ela quer de você é o lucro. Então, aqui você vai ter que ser sagaz na hora, de fato, de interpretar o que aconteceu para descobrir o lucro. Então, ela tinha um capital social em X1 de 180 mil. Fechou X2, 236, ou seja, houve um aumento aqui de capital. Da onde saiu esse aumento? É isso que nós vamos descobrir. Será que foi só com lucro? Foi com alguma reserva? Temos que observar. Ela também tinha reserva de capital em X1 de 30 mil. Em X2, 6 mil. O que eu observo? Saiu dinheiro dessa reserva para algum lugar. E o que a gente pode fazer com a reserva de capital? Aumentar o capital social. Ela não tinha lucro, porque ela apurou prejuízo, e aqui que está a sagaz, ó. Tem que ser sagaz aqui, por quê? Quando a empresa apura lucro, a primeira coisa que ela tem que fazer é absorver o prejuízo do período anterior. Então, a gente observa que ela absorveu o lucro, o prejuízo, desculpa, porque ela ficou com zero em X2, e ainda sobrou dinheiro para compor reserva de lucro. E no início ela tinha um PL de 200 mil, ao final ela ficou com um PL de 245 mil. O que ocorreu então? Olha, ela aumentou capital social com lucros em 32 mil. Então, do lucro que ela apurou. Então, vamos aqui embaixo, para ficar mais claro. Então, temos o saldo, os 180, né? Os 30 mil. Não tem o lucro e tem o prejuízo. E também tem aqui embaixo o saldo de X2. Ó, ela já me deu. Eu já sei que esses são os saldos. Agora, os eventos aqui que eu preciso compor. Como é que eu faço, então? Primeiro, então, ela teve um aumento de capital com lucros de 32 mil. Imagine o seguinte, eu ainda não sei
qual é o lucro. Então, a gente não conhece ainda esse lucro. Você não sabe que ele existe ainda, você não sabe quanto é. Mas você sabe que tem um lucro. Então, dessa conta lucro, 32 mil, ele está te dizendo que foi para aumentar capital social. Então, do lucro que eu ainda não sei, eu vou debitar a conta lucros para acreditar o capital social. Além disso, o que ele me diz? Olha, houve um aumento de capital com as reservas em 24 mil. Ou seja, a gente já percebeu aqui ó, que da reserva de capital diminuiu 24 mil. Ela tinha 30 em X1, em X2 ela só tem um saldo de 6. Então, da reserva de capital vai sair, ou seja, eu vou debitar a reserva de capital em 24 mil para aumentar o meu capital social em 24. Se eu somar 180 mais 32 mais 24, opa, fechei o saldo que ele me deu de 236 mil. Então, o capital social nós já fechamos. A reserva de capital também, porque eu tinha 30 mil de reserva de capital, destinei 24 mil para aumentar o capital social, fiquei com um saldo, então, de 6 mil. Vamos para o próximo. Olha, além disso, ela constituiu reserva de lucro de 3 mil reais. Então, do lucro que eu ainda não sei, 3 mil ela destinou, porque já está aqui, ó, para constituir reserva de lucro. Então, eu vou debitar lucros acumulados e creditar reserva de lucros. E ainda, ela vai pagar 25 mil de dividendos com o lucro que ela teve. Então, eu vou debitar lucros acumulados em 25 mil e vou creditar qual conta? Dividendos a pagar, que é uma conta do passivo circulante. Então, se a gente somar aqui, olha, 25 mais 3, 28. 28. 28 mais 32, 60 mil. Só que o que é a cereja do bolo que você tem que observar? Se aqui ficou lucro ou prejuízo zero, porque ela absorveu também o prejuízo que tinha anteriormente. Então, se ela fez 60 mil de destinação e ainda absorveu o prejuízo existente do exercício anterior, quer dizer que o lucro dela, além dos 60, tinha mais 10 mil para absorver esse prejuízo. Então, por isso que o meu lucro é 70 mil. Então, o meu lucro que eu apurei no período, que é o que ele quer, é justamente 70 mil. E aí você tinha que ser sagaz e perceber que ela também absorveu o prejuízo. Ok? Então, ela ficou, de fato, com o saldo inicial de 200 mil e, ao final, com 245 mil reais. Né? Somando aqui, vai dar os 245 mil reais. Vamos lá, então. O Estatuto da Companhia Castanha é omisso no que tange a distribuição de dividendos. Então, ela não informou quanto à distribuição de dividendos lá no seu estatuto. O estatuto é omisso. A lei que regula a forma de distribuição de dividendos, que é a Lei 6.404, de dividendo mínimo obrigatório, visando a proteção dos acionistas, é baseado nessa lei. A companhia, então, decide introduzir em seu estatuto, por meio de Assembleia Geral, a figura dos dividendos, que não poderá ser inferior a... Uma vez, então, que a empresa constitui estatuto e não informa, ela é obrigada a pagar, no mínimo, 50% do lucro líquido ajustado. Depois, quando de fato ela faz uma assembleia e decide de fato realizar e introduzir no seu estatuto a figura dos dividendos, qual é o percentual que ela vai pagar? Mínimo 50, 10, 5, 25 ou 5? Justamente 25% do lucro líquido ajustado do exercício. Então, quando ela decide inserir depois, introduzir depois no seu estatuto, ela tem que pagar no mínimo 25% do lucro líquido ajustado. Ok?
E qual opção indica a única reserva de lucro obrigatória? Gente, a única reserva de lucro obrigatória, que é aquela que corresponde a 5%, é qual? Reserva legal, isso aí. A reserva legal é a única que está estipulada o percentual dentro da própria normativa da Lei 6.404. Vamos a mais um exemplo. Considere as seguintes informações sobre a Companhia Verde e Azul correspondente aos anos de 2017. A empresa apurou um lucro de 350 mil. E o que ela fez com esse lucro? Olha, ela destinou para a reserva legal 15 mil, destinou para a reserva de incentivos fiscais 30 mil, destinou para dividendos obrigatórios 105 mil e foi realizado um aumento de capital social de 100 mil, sendo que 40 mil foi incorporado com as reservas de lucro e 60 mil com um terreno. A aquisição das ações, ela também adquiriu as ações que ela emitiu, ou seja, é umas ações em tesouraria que a gente vai contabilizar. Uma vez ela colocou essas ações no mercado, agora ela está comprando essas ações. E ela comprou pelo valor de 80 mil à vista. Após o reconhecimento dessas operações, a DMPL em 2017 evidenciou um aumento no PL de quanto? Aqui ele só está pedindo quanto aumentou o PL. Como é que eu faria isso de forma mais prática? Então, o que a gente tem? Olha, eu tenho um lucro de 350 mil, não foi isso? Desse lucro, ela destinou para reserva legal. Reserva legal é uma conta dentro do PL, não é? Ela destinou 30 mil para reserva de incentivos fiscais, que é uma conta do PL. Os dividendos não é uma conta do PL. Então, a contrapartida dele é o passivo circulante. Então, ele diminui o lucro e não fica no PL, porque o lucro acumulado é uma conta do PL e não pode ter saldo no final do exercício. Quando eu debito o lucro acumulado e credito a reserva legal, o lucro continua dentro do PL, ele só permutou de contas. Só que quando eu distribuo dividendos, o lucro acumulado, ele não permuta dentro do PL, ele permuta para o passivo. Então, por isso, quando você quiser fazer de uma forma mais rápida, o quanto que vai impactar de fato no PL, você tem que considerar que os dividendos, eles diminuem o lucro. Por quê? Porque desse lucro, em todas as reservas aqui, em todas não, na reserva legal, na reserva de incentivos fiscais, o lucro permutou entre contas do PL. Só que o dividendo não. Ele não fica no PL, ele fica no passivo circulante. Então, por isso que eu pego o lucro e tiro os dividendos, porque os 15 mil e os 30 estão dentro da reserva de lucro, que também é uma conta do PL. Mas, além disso, ele realizou um aumento de capital social de 100 mil, só que 40 mil veio da reserva de lucro. A reserva de lucro é uma conta do PL. Se eu fiz uma permuta de reserva de lucro para capital social, esse valor continua dentro do PL, eu só troquei de contas. Mas, de fato, o que vai fazer diferença é o seguinte, olha, 60 mil, ele integralizou, ele aumentou o capital com terreno. Então, esse 60 vai entrar, de fato, no capital social e a contrapartida vai ser ativo não circulante e imobilizado. Por isso que ele aumenta o meu PL. E aquisição de ações, ou seja, eu estou recomprando as minhas ações, estou comprando as ações que eu tinha colocado no mercado de emissão própria. Elas entram debitando na conta ações em tesouraria. Então, ela vai diminuir, porque eu estou comprando, né? Eu estou aumentando a conta em ações em tesouraria, mas eu estou diminuindo o meu PL. Então, eu tinha um lucro de 350 mil. Desses 350 mil, 105 eu paguei dividendos. Então, não fica no PL, porque a contrapartida é capital, passivo circulante. Além disso, eu aumentei o meu capital social com terreno, 60 mil. Então, credito, capital social, vou debitar ativo não circulante imobilizado. E eu recomprei ações de emissão própria. Então, eu debito ações de tesouraria. Então, o que está perguntando? Olha,
Após o reconhecimento dessas operações, a DMPL de 2017 evidenciou um aumento de quanto? Qual foi o aumento dela? Qual foi o aumento no patrimônio líquido em valores reais? Olha, o aumento de fato não foi os 350 mil. Por quê? Porque dos 350 mil, 105 mil ela destinou para pagar dividendos, teve ainda um aumento de capital e ainda eu recomprei minhas ações. Então, de fato, a mutação foi de 225 mil. 225 mil que, de fato, aumentou o meu patrimônio líquido. Então, essa foi a mutação que ocorreu dentro do meu patrimônio líquido, ok? Outra questão. O patrimônio líquido de uma empresa em 31 de 2 de 2014 era de 500 mil, constituído somente de capital social. Durante 2015, ocorreram os seguintes eventos. Ela apurou um lucro de 200 mil, destinou esse lucro líquido em decorrência do que estabelece a lei da sociedade por ações e o estatuto da empresa da seguinte forma. Olha, dos 200 mil, ela constituiu reserva legal conforme os termos da lei, constitui reserva estatutária no valor de 7 mil e o que sobrar, ela vai constituir reserva de expansão. Sabe-se que 30 mil do lucro líquido, ou seja, desses 200 mil, é decorrente de subvenções governamentais. O que eu vou constituir, então? A reserva de incentivos fiscais. O estatuto da empresa prevê ainda o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado, também nos termos da Lei 6.404. Com base nessas informações, os valores apresentados no balanço patrimonial em 31 de 12 de 2015 como dividendos a pagar e o PL foi de quanto? Quanto que foi, gente? O que nós temos que fazer? Primeira coisa que nós temos que calcular é a reserva legal. A reserva legal, então, é 5% do lucro líquido. 200 mil que foi o lucro líquido, vezes 5%, tá? 10 mil. Ela, então, não deixou claro qual era o capital social, então subentende-se que estava dentro do limite. Então, a reserva é legal, 10 mil. Para calcular os dividendos, o que a gente tem que fazer? Calcular com base no lucro ajustado. Então, eu vou pegar o meu lucro líquido do exercício, 200 mil, vou tirar a reserva legal, vou tirar a reserva de incentivos fiscais, então vou chegar no meu lucro ajustado para calcular os dividendos de 160 mil. Então, 160 mil vezes o dividendo mínimo obrigatório que ele estipulou de 25%, eu vou distribuir para dividendos 40 mil. Então, ela tinha um PL de 500 mil. Apurou um lucro de 200. Desse lucro, ela distribuindo 7 mil para a reserva estatutária, o restante para a reserva de expansão e 30 mil para reserva de incentivos fiscais. Fazendo de forma rápida para a prova, o que você precisa saber? A reserva estatutária, reserva de expansão e reserva de incentivos fiscais, todas essas reservas fazem parte do PL. Então, desse lucro acumulado aqui, ele só vai permutar entre contas do PL. O que não vai permutar é o dividendos. Então, ele é o tiro que eu encontro de fato o meu patrimônio líquido. Então, tinha um patrimônio de 500, apurei um lucro de 200. Esse lucro vai ser destinado para várias reservas que estão dentro do próprio patrimônio líquido. Então, o que não fica é os dividendos, que é 660 mil. Então, se a gente pegar, olha, 200 mil, que é o lucro. Se eu tirar menos 10 mil, que eu destinei para reserva legal, né? Mais 7 mil, que eu destinei para a reserva estatutária. E menos 30 mil, que eu destinei para a reserva de incentivos fiscais, e 40 mil, que eu destinei para dividendos, sobra 113 mil, que eu vou destinar para a reserva de
e expansão. Então, se eu considerar 113 mil, que é destinado para a reserva de expansão, mais os 30 mil, só fazendo a conta inversa, né? Que é destinado para a reserva de incentivos fiscais, mais os 7 mil destinado para a reserva estatutária, mais os 10 mil da reserva legal, dá 160 mil. Então, 500 mil, que é o patrimônio líquido, mais 160 mil de reservas, dá os 160 mil. Então, das duas formas, ou da forma mais rápida, ou fazendo de fato toda a destinação, você vai chegar no mesmo valor do patrimônio líquido, ok? O patrimônio líquido da companhia Alfa representa a seguinte composição. Capital subscrito, 1 milhão. Capital a integralizar, 300 mil. Então, o capital realizado vai ser 700 mil. 1.000 menos 300. Ou seja, capital integralizado. Reserva legal, 140. Reserva estatutária, 50. Patrimônio líquido, no total, de 890 mil. Isso em 2013. O que aconteceu em 2014, então? Foram integralizados 100 mil de capital social em dinheiro e o lucro líquido apurado foi de 500 mil. Considerando que não houve constituição de reserva para contingência, nem reserva de lucros é realizada nesse período, e que o estatuto da companhia é omisso quanto à distribuição de dividendos, seus acionistas terão o direito de receber o dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2014 na importância de. Quando o estatuto é omisso, gente, qual é o percentual que a empresa tem que destinar? Em cima de quê? Então, ela tem que destinar o quê? 50% do lucro líquido ajustado. Então, quando a empresa, olha, ela integralizou os 100 mil, o que ela faz? Credita capital integralizar 100, debita caixa. Ela já tem uma reserva de 140. Para constituir a reserva legal de 5% nesse período, ela vai ter que fazer o quê? Olha, se eu apurei um lucro de 500 mil e a reserva legal é estabelecida pela Lei 6.404, 5%, ela deveria destinar 25 mil para compor a reserva legal, não é? O que a gente tem que observar aí? Ela está dentro do limite? Sim ou não? Como é que eu vou ver? Olha, o limite da reserva legal é 20% do capital social integralizado. Se ela tinha 1.000, faltava integralizar 300, agora integralizou 100, o capital integralizado é 800. Então, 20% de 800, a reserva legal não pode passar de 160 mil reais. Se eu já tenho integralizado um valor de 140, ela só pode constituir no máximo 20 mil reais, 160 menos 140, ela só pode constituir no máximo reserva legal neste período de 20 mil. Quanto que está dando aqui 5% do lucro? 25. Mas ela pode constituir 25 pelo limite legal, pelo limite, o limite obrigatório? Não. Ela só pode constituir até o limite de 20% do capital social. Então, ela não vai constituir 25, ela vai constituir 20 mil de reserva legal. Então, esses 5 mil, ele vai ficar no lucros acumulados e vai ter outra destinação. Então, a reserva legal era de 140. Vou poder constituir só 20 mil, porque para chegar ao limite de 160, então a reserva legal vai ter um saldo final de 160. 140 mais 20, 160. Então, agora eu posso calcular os dividendos obrigatórios, que é em cima do lucro líquido ajustado. O que eu tenho, então? Eu tenho o lucro do exercício de 500 mil, menos a reserva, gente, é a que eu constituí, 20 mil. Então, 500 menos 20, os dividendos obrigatórios, a base de cálculo é 480. Se o estatuto é omisso, como ele informa aqui, ela vai ter que pagar no mínimo 50% sobre o lucro líquido ajustado. Então, 50% de 480 mil, ela vai ter que pagar quanto de dividendos? 240 mil. Então, para fazer
o cálculo dos dividendos, primeiro eu tenho que descobrir o valor da reserva legal. Não tem reserva de incentivos fiscais, só tem a reserva legal. Então, eu tenho que calcular primeiro ela para depois achar o meu lucro líquido ajustado, ok? De acordo com a Lei 6.404, julguem o item a respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações contábeis. A apresentação da DMPL é facultativa? O que vocês acham? Sim ou não? Ela é facultativa em que sentido? Porque pela Lei 6.404, a declaração que está sendo obrigada, que é obrigada a ser declarada, é a DLPA, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados. E o CPC 26, traz lá a DNPL. Então, a empresa ela pode sim publicar a DLPA, como também pode publicar a DNPL. Ela é facultativa no seguinte sentido, olha, se a empresa quiser não divulgar a DLPA, ela pode. Por quê? Porque a DLPA está dentro da DMPL. Então, ela só publica a DMPL, que é uma sugestão das demonstrações contábeis. Mas, obrigatoriamente, pela Lei 6.404, é a DLPA. Mas, pelos CPCs, é a DMPL. Ok? Uma empresa apresentava os seguintes saldos em seu patrimônio líquido em 31 de 12 de 2018. Capital social, 600 mil. Reserva de lucro, 120. No exercício de 2019, a empresa apurou um lucro líquido no valor de 50 mil reais e distribuiu dividendos no valor de 15. E o restante ela destinou para a conta reserva de lucro. Com base nessas informações, o valor do patrimônio líquido em 31 de 12 é quanto em reais? Quanto que é, gente? Então, a gente pode fazer de forma mais rápida. Como é que a gente faz? Tem um capital social de 600 mil, mais a reserva de lucro. Então, a empresa tem, em 31 de 2 de 2018, um PL de 720. O que aconteceu em 2019? Ela apurou um lucro líquido de 150. Desse lucro líquido, ela distribuiu 15 mil para dividendos. Gente, dividendos fica quando ela distribui dentro do PL? Não, ele fica dentro do passivo circulante. Então, para fazer essa mutação, por que eu faço? Porque eu credito o lucro acumulado dentro da conta do PL. Só que eu debito lucro acumulado para acreditar dividendos a pagar, que é uma conta do passivo circulante. Então, por isso eu diminuo esses 15 mil aqui do lucro líquido, porque não fica dentro do PL. O restante que ele distribuiu para a conta reserva de lucros fica dentro do PL. O que não fica é somente os 15 mil. Então, 750 mais 50, 770. 770 menos os 15 mil que vai para dividendos, o valor do PL em 31 de 12 de 2019 é 755 mil reais, ok? Ótimo, gente. O que nós temos aqui? Olha, a conta reserva de capital é uma das divisões da conta do PL. Abrange as seguintes subcontas, exceto. O que a gente tem então? Olha, a reserva de capital, ela pode ser considerada como uma subdivisão do PL, exceto. Então, aqui não é considerada como a reserva de capital. É justamente a reserva de lucro. A reserva de lucro é uma reserva como a reserva de capital. Dentro do patrimônio líquido, nós temos capital social, reserva de lucro, reserva de capital. Então, são subgrupos diferentes. Agora, a gente pode considerar que é uma ágio na emissão de ações, que é uma alienação de bônus de subscrição e também, às vezes, como correção monetária de capital social realizado, que é mais incomum, mas também está previsto, ok? Então, no mais, muito obrigada, um abraço e tchau, tchau!